Olá, internautas, de volta aqui com a segunda parte do seu programa A Semana em Perspectivas, no seu canal no YouTube, TVRC Roda de Conversa, aqui com o pessoal da ABJD, do MST, e na quarta-feira, Bolsonaro ofende TV Globo em transmissão nas redes sociais, Portal G1. A Globo não fez patifaria e nem canalice, responde a emissora em comunicado à Veja. Caso Marielle, Bolsonaro vai pedir a Moro para a Polícia Federal ouvir porteiro sob citação ao seu nome. Jornalista com relação à ligação de Queiroz com o capitão Adriano, ex-BOPE, chefe de Rony Lessa no escritório do crime da milícia do Rio das Pedras, revista Fórum. Viu, Vladimir? Há essa ligação do Queiroz com o capitão Adriano e essa coisa toda que está rondando lá o condomínio do Bolsonaro, onde tem uma casa que mora um dos matadores da Marielle, e agora esse caso que estourou aí na semana. Na terça-feira, o ministro do TCU chamou sessão secreta para analisar conversas de Deltan e procurador do Tribunal de Contas da União. Não é? É um processo que provavelmente vai ser instaurado para analisar a conduta desse procurador de contas, que teria aberto o sigilo de mais de 14 pessoas a pedido de Deltan Dallagnol na questão do sítio de Atibaia, não é? E Paulo Pimenta dispara: Bolsonaro e Moro querem calar o porteiro. É você, Marinho. Pois é. Esse processo todo, Rator, eu até acho assim, que a gente tem que já agora, nesse momento, enumerar quais foram os fatos, os 2 ou 3 no máximo, principais da semana, entendeu? Nosso pinga-fogo. O pinga-fogo, porque essa semana realmente ela teve essa questão da casa, do acesso à casa do Bolsonaro, através do porteiro, por telefone, ou por um interfone, e de alguma maneira esse fato marcou realmente a semana. Eu acho que é o primeiro. O segundo, Vladimir, eu diria que é a questão das revelações do Queiroz. O Queiroz continua ativo, não é? E por terceiro, eu diria para você que seria a história do vídeo do Leão e das Hienas, e mais o AI-5 do Eduardo Bolsonaro, não é? Quando ele prega que tem que se retomar a questão do AI-5. Esse já foi ontem, né? Me parece, né? Nova repercussão ontem, né? A fala dele lá no Congresso foi na quarta. Então, na quarta-feira, são esses três então, né? Esses três, eles estão relacionados. É claro que aqui a gente não quer deixar de dar a importância, a gente vai deixar de lado um pouquinho dos resultados positivos que a gente teve na semana no mundo todo. Sim. Tem vários resultados positivos na América Latina, né? Aliás, eu dizia ontem, Vladimir, que as questões mais importantes que a gente vê do ponto de vista das eleições, e os quadros assim, mais interessantes, Saulo, seria a questão da revolta no Haiti, que é uma revolta grande, muito grande, né, que poderá significar, inclusive, quebra de sistema, mudança de sistema, e a evolução do quadro no Chile, né? Porque o quadro no Equador ele arrefeceu um pouco, né? As eleições na Argentina foram definidas com aquela dificuldade que vai se ter no parlamento e na implementação de uma nova política, seja para mudar a questão da adoção do dólar como referência, seja para o pagamento da dívida, que só restaria uma alternativa ao governo Alberto Fernandes e Cristina Kirchner, que seria romper com essa dívida, auditar essa dívida e realmente peitar o FMI, não é? E a dificuldade que eles vão ter dentro do parlamento. São 120 deputados pró-novo governo e 120 a 119 de oposição. Vai ser um quadro muito difícil para se reverter e para se governar. Eu acho interessante, eu acho interessante. Não esquecendo de que Evo Morales precisa consolidar a eleição dele na Bolívia, né? Ou
ter que enfrentar um segundo turno, mas a gente sabe que dentro de uma perspectiva golpista, dentro dessa perspectiva que tem marcado as eleições aqui nas Américas, que é a questão da guerra híbrida, né? Efetivamente, assim como aqui no Brasil ainda continua funcionando a rede bolsonarista de fake news, a própria deputada Joyce Hasselman, ela no programa Roda Viva, ela deixou claro que existem 1.500 redes bolsonaristas propagando fake news, não é? Então nós temos a continuação dessas redes atuando aqui no Brasil, tanto é que ela ainda mantém aí um certo percentual de aceitação, né? Cerca de 30% da população, embora hoje se saiba que os fascistas são cerca de 7% da população, aqueles que vieram da Casa Grande, não é? Doutor, eu acho interessante até convidar o Francisco e o Saulo para vir aqui, para esses 3 pontos, ela também, esses 3 pontos... esses 3 pontos, a gente podia ouvir a opinião de cada um, porque é uma oportunidade ímpar aqui, né? Esses 3 pontos, porque, concretamente, o processo do Bolsonaro está relacionado a tudo, tanto a questão do gráficozinho que ele botou lá nas redes sociais, se autoproclamando leão, e o resto é hiena. O resto é hiena. MST é hiena. Inclui o PSL também. Até o PSL. Tanto é que a Joyce diz, você não quer nem os votos, nem o dinheiro do PSL. Então, esse processo aí, depois ele começa a pedir desculpa, né? Faz uma desculpa, o Eduardo também ameaça com o AI-5. Vamos convidar nossos amigos para se pronunciarem e falarem basicamente sobre 3 assuntos, além, claro, que vocês, como convidados, queiram fazê-lo. Nós queremos conversar com vocês sobre... Eu vou ter que ficar na organização do próximo evento. Eu vou pular vai declinar o convite. Inclusive, a gente tem que... Mas tem que um pro lado de cá, por cada quadramento aqui, um pro lado de cá, outro pro lado de cá. Não, chega aqui. Nós, Francisco, queríamos conversar com vocês sobre a semana e perspectivas, e dentro da semana e perspectivas nós elencamos 3 assuntos principais para a gente conversar aqui. O primeiro deles é em relação à declaração ou ao vídeo feito, voltado no Twitter, na conta pessoal do presidente da República, que tem aquele filme onde um leão é atacado por hienas, e as hienas, à medida que vão se revezando, eu não sei se vocês assistiram esse vídeo, à medida que cada hiena aparece, ela recebe o nome de um partido político, de uma instituição, de canais de comunicação, ou seja, Rede Globo, Folha de São Paulo, PCdoB, PT, PDT, PSL, me ajude aqui mais, o STF, MDB também. O MST, acho que apareceu também. MST também foi um destaque lá. Então esse é um assunto, o outro a BJD não apareceu ainda, mas se sinta contemplado. Seria mais uma ideia, né? O segundo assunto diz respeito à questão do AI-5, né? O Eduardo Bolsonaro, ele vai e dá uma entrevista dizendo que se houver resistência, se houver uma manifestação aos modos do Chile aqui no Brasil, ele não vê outro caminho que não seja a decretação de um AI-5. Depois, o próprio Bolsonaro diz que ele é responsável, ele é maior, tem 35 anos, e responde pelos atos dele. Depois, ele vai e acha que não é bem assim, que não era possível fazer o AI-5, e não faz meia-culpa, mas também, né, tira o pé do acelerador. E por fim, o último assunto, eu acho que esse é importantíssimo, é a questão da ligação do assassinato da vereadora Marielle Franco com o condomínio do clã Bolsonaro. Essas 3 questões. Aqui é um pinga-fogo, negócio 3, 4 minutos. Roda de conversa. Roda de conversa. Quer começar, Francisco? À esquerda. O assunto primeiro é justamente a questão Vai de lá para cá. Do leão versus as hienas. Tudo bem, então boa tarde aos ouvintes.
agradecer o convite dos camaradas aqui. O RC Roda de RC Conversa. é Roda de Conversa. Então, o que nos parece aí a respeito desse primeiro ponto aí, dessa suposta perseguição que o Bolsonaro disse que está sofrendo nesse momento. Mas ele é leão, um leão, né? Mas aí acontece o quê? Parece que ele faz questão de não governar o Brasil e sim fazer um discurso de ser alvo de perseguições da esquerda, das mídias, da Globo, enfim. O que acontece é que o Bolsonaro, ele se elegeu, ele conseguiu ganhar as eleições por meio de fake news e de aparecer na mídia por meio de fake news. Isso foi uma estratégia já de quem coordenou a campanha, e aí é bom a gente lembrar, a campanha do Trump, né? Então o Bolsonaro tem muita semelhança com o perfil de governança do Trump. Só que, já entrando no outro ponto aí, essa questão aí desse discurso aí do filho do Bolsonaro a respeito do AI-5, é aquela história, né? Eles fazem questão de estar aparecendo nas mídias toda semana. E enquanto nós, e aí eu digo nós da esquerda, paramos para debater a respeito de posicionamento A ou B do Bolsonaro, ou dos filhos do Bolsonaro, as reformas vão passando no Congresso, as emendas constitucionais vão passando no Congresso, e acaba que a mídia centra fogo nesse discurso de Bolsonaro e dos filhos deles, e enquanto a base aliada dele vai fazendo as reformas. E a respeito do caso Marielle, está dado já. Baiana System, uma banda da Bahia, já dizia: justiça é cega. E quando a justiça é cega, nós temos que fazer o quê? Contra-atacar. Esse é o refrão da música. Eu acho que esse é o momento da esquerda, dos movimentos sociais, dos partidos, das organizações progressistas do Brasil, se unirem e tentar contra-atacar. Claro que a gente vai fazer essa discussão aí desses discursos do Bolsonaro, mas a gente tem que entender que os nossos representantes da esquerda lá no Congresso têm que diariamente, não só no Congresso, mas quando voltarem para os seus estados, fazer um trabalho de base, principalmente na periferia. A periferia esta, que tem um nome, que é o nome de Marielle, certo? Então, só deixar o recado aí que, infelizmente, vivemos num estado de exceção. O golpe já está dado, foi consagrado com a prisão do Lula, com a eleição do Bolsonaro, e agora as reformas, eles estão conseguindo implementar a reforma da Previdência, já implementou, e para finalizar, dizer que só existe um caminho a seguir, que é o povo na rua, na luta, se organizando, vai em trabalho de base, e principalmente os partidos de esquerda voltarem para as fábricas, voltarem para a periferia, porque está faltando isso no nosso entendimento. Então esse é o recado que a gente gostaria de dar e passar a bola aí para o camarada. Francisco, vamos, se quiser aí dar sequência com os três, né? Não, vou fazer o seguinte, vou reunir os três para ver se facilita aí a nossa... O ator enquadra todo mundo e chega para cá. Nós. Primeiro agradecer o convite aqui da RC Roda de Conversas, que tem se tornado notória no YouTube, né, como um canal progressista, um canal que leva as pessoas a estarem atualizados, inclusive, né, com toda essa metodologia aplicada pelo Vador, do companheiro Vador, do companheiro Vladimir. Então, trazer aqui um pouquinho do que a gente pensa sobre a relação que o
governo faz dele como leão e as hienas, e aí elencando as hienas como sendo todos os seus adversários. Inclusive, estranhamente, todos os seus adversários são de esquerda, mesmo aqueles que são notoriamente conhecidos de direita. Mas exceção o PSL, que também entrou na cota. Mas eu acho que também é hiena. Não. Né? Agora, lembrar o seguinte, eu vi no YouTube um vídeo bem interessante, em que um leão, que a gente sabe que o leão, quando ele está no seu ultimato, no seu, né, perde todo o seu reinado, né, ele parece que está querendo ver isso. É um rei deposto. É um rei deposto. Ele é salvo. Ele é salvo por um leão que está ascendendo. Então, Aí vai contra a lei da natureza e o ciclo de carbono. Exatamente. Então, também existe essa possibilidade. Tá? A questão do AI-5, parece que eu acredito que tenha sido o mesmo, vou lembrar se foi Eduardo, foi o Flávio. Eduardo. Que 2 soldados, um cabo e um soldado. Ele mesmo. Então ele já vem com esse discurso, né, um discurso extremamente deletério aos processos, a recuperação, o resgate da democracia no Brasil, né, e acredito que os poderes constituintes, principalmente o Supremo Tribunal Federal, na condição dele ser um deputado federal, acredito que tem que tomar as devidas providências, porque a ameaça desse porte de um deputado federal, para a gente é lastimável, né? Numa perspectiva daquilo que a gente entende como caminho correto para a democracia. Em relação à morte de Marielle e essa relação com as milícias e o próprio governo atual, é preciso que a gente entenda e se posicione, né? A sociedade que realmente interessa a democracia, que seja esclarecido o mais rápido possível. E esse vínculo aí parece que não tem como se desvincular. Na realidade, a ideia do governo atual é desgovernar o país, impedir, né, a desestruturação do Estado Democrático de Direito, né, imprimindo, né, parece que tudo indica, para o Estado de exceção que já está em andamento. Então, essa é a nossa leitura que eu faria das 3 possibilidades que foram apresentadas aqui. Beleza. Estamos com você aqui no RC Conversa, no nosso programa Semana em Perspectiva. Nessa semana, tudo aconteceu de muita intensidade, de muita importância, mas nós estamos focados, nesse momento, em 3 questões que são, assim, destacadas nessa semana. Patou com você. Bom, primeiro anunciar aqui a presença de ilustres convidados, né? Estão vindo já para a segunda etapa, onde nós vamos entrevistar o ex-ministro Eugênio Aragão. Nós temos aqui a presença de Anselmo Castilho, do professor Jaldes Menezes, da doutora Francisca, nossa querida Chica, também filiada à BJD, e do nosso companheiro Breno Galvão, também aqui conosco, né? Dando continuidade ao nosso programa, são 3 assuntos que a gente elencou aqui como os assuntos principais da semana. A primeira questão da viagem que a gente pode chamar de presidente Jair Bolsonaro, já que ele é mais um gerente a serviço de um governo interventor do Brasil, e ele vai ao Japão, né, e prega aquela peça de roupa lá, né? Dizem que o Falcão está mais elegante que o Bolsonaro, né? O Falcão, o comediante, o artista. Depois ele passa pela China, vai até os Emirados Árabes e termina a viagem dele na Arábia Saudita, né? Mas depois ele foi a outro país também, depois da Arábia Saudita. Emirados Árabes. Emirados Árabes, né? Que Dubai é a mesma coisa, mas ele exatamente às 4 horas da manhã em Riad, capital da Arábia Saudita, é quando ele comenta a matéria do Jornal Nacional que liga o nome dele à questão do assassinato da vereadora Marielle Franco, do PSOL do Rio de Janeiro. E às 4 horas da manhã ele faz um pronunciamento, esse pronunciamento é bem longo, os primeiros 10 minutos ele ainda encontra-se sobre um certo equilíbrio emocional, mas depois ele começa a passar recibo, né? Embora a reportagem da Globo, do Jornal Nacional, sofreu assim, muitas críticas por parte da imprensa, né? Principalmente no que diz respeito a que possivelmente o porteiro teria se enganado com relação
a casa para o qual o visitante, que seria um dos presos pelo assassinato de Marielle, ele teria solicitado o acesso, não é? E não seria a casa 58, seria a casa 66, não é? Então, mas na verdade existe um registro do porteiro por escrito, onde é assinalado que o visitante vai se dirigir à casa do seu Jair. E o seu Jair não é mais nada menos do que Jair Messias Bolsonaro. A segunda questão, Vladimir, que vem agora, está sendo colocada aí, é que não existe comunicação naquele condomínio através de interfone. Não tem. A comunicação é feita através de celular. O meu aqui. Então, o seu Jair poderia ter recebido uma ligação em Brasília, ele não precisaria. Ele está na China, né? Ele poderia estar da própria China, se o telefone atendesse, ele poderia autorizar. A verdade Fácil rastrear. é fácil rastrear. A verdade é que você tem problemas aí. Em 24 horas existe uma perícia feita por 3 promotoras do Ministério Público Estadual do Rio de Janeiro, e essas 3 promotoras, elas chegam ao veredito de que o porteiro estaria mentindo e que essa solicitação não teria sido feita o acesso para a casa do seu Jair, e sim para a casa de um dos matadores da vereadora Marielle Franco. A outra questão importante nessa história é que há toda uma confluência, né, do caso de Marielle para o condomínio Vivendas da Barra, né? Acho que este é o nome do condomínio. Parece que tudo absolutamente converge para aquele condomínio. E a possibilidade de alguém que estava lá no condomínio estar monitorando a ação para o cometimento do assassinato horas depois, né? Há essa coisa do envolvimento do clã Bolsonaro com as milícias, e uma das mais violentas que existe, que é a milícia do Escritório do Crime de Rio das Pedras, não é? Do qual essas pessoas que são acusadas pelo assassinato estão vinculadas a essa milícia e, portanto, nós estamos diante de um fato que poderá ter um desdobramento muito sério. É isso, Vladimir. Pois eu vou aqui rapidamente, a gente está na fase final do nosso programa, né? Semana em Perspectivas, acontece todo o sábado. Hoje a gente está fazendo extraordinariamente na sexta-feira, né? A gente geralmente faz no sábado à tarde, e estamos fazendo extraordinariamente hoje na sexta-feira, e estamos na fase final dele. Antes de mais nada, vamos aqui nos finalmente pedir a sua participação, pedir a sua... Dá tempo de escolher o cargo da semana? Não, na verdade, a gente escolheu 3 assuntos fundamentais. Você opinou em o Marielle. Eu vou dar um rápido comentário em cima dos outros 2. Escolhemos o cargo. E a gente escolhe o cargo rapidamente aqui numa votação, inclusive todo mundo pode participar dessa votação, né? Mas dizer o seguinte: o que estamos vendo no processo todo é uma verdadeira operação de guerra para tentar salvar o presidente. Pelo menos eu vejo assim, né? Uma operação de guerra, porque ficou muito patenteado, ficou muito patente, ficou muito transparente o envolvimento. Cada vez mais fica mais consolidado o envolvimento do clã Bolsonaro com o assassinato da Marielle. Isso aí está ficando cada vez. Então, foi feita uma operação para poder mudar cenário, interferir. Estão fazendo uma lambança geral nos autos do processo em relação. Estão fazendo uma tentativa de forjar uma nova versão das coisas, e o Calucho já foi lá nos documentos, já mudou, uma coisa assim aberrante. É como se as provas fossem ao léu para o clã Bolsonaro. Se tivesse a disposição, se tivesse
ao relento, ao sabor da interferência deles, né? Então essa questão toda do leão, que ele criou o leão justamente para se colocar numa defensiva gigante nesse sentido, né? E aí esse processo do AI-5 vem culminar, porque já tem uma gestão, uma articulação política do Centrão, inclusive com participação do Centrão, para caçar o mandato do Eduardo, né? Hoje essa articulação criou corpo bastante em relação a isso. Então tem todo um processo, né, de luta interna no Congresso Nacional, por conta que está justamente afrontando em demasia o próprio sistema, porque a própria eleição do Bolsonaro, como eu tenho falado, o surgimento dessa coisa no comando da nação, né, foi um negócio assim estupidamente extravagante, até com um sistema neoliberal tão reacionário como esse. Parece-me que isso vai ficando cada vez mais patenteado, né? Mas a gente tem que ir para o finalmente do nosso programa, pedindo a você, o meu amigo, like, pedindo o compartilhamento, a sua inscrição, RC Roda de Conversa. E vamos, Pator, comanda aí agora escolher o cargo da semana. Vamos votar, né? Nos três. Como já se tornou costume nosso, ao final do programa a gente escolhe aquele personagem, aquela personagem que na semana, né, cometeu a maior lambança, disse o maior absurdo, e aí a gente vai escolher o cágado, não confundir, é cágado da semana, né? Então vamos colocar aqui em votação. Mais uma vez, eu vou votar em Jair Bolsonaro, né? Disparado, eu acho que com a história do Rei Leão, do Leão e das Mas tem um ministro do meio ambiente, aliás, um secretário, ele falou: não, os peixes são inteligentes. Quando veem óleo, eles driblam os olhos, eles fogem do petróleo. Nossa, esse também merecia, se não fosse uma maestria tão grande do mas eu vou ficar com o Bolsonaro pelo seguinte: como o doutor Francisco lembrou, o leão, quando ele está em final de carreira, quando ele perde a majestade, quando ele é derrotado no comando da família, e quando ele já está na idade avançada, já perdendo os dentes, perdendo as garras, ele vai virar de predador, ele vira presa. As hienas só atacam os leões quando eles estão praticamente para entrar no ciclo de carbono, né? Então, quer dizer, nós devemos considerar que ele é este leão, Bolsonaro é este leão que está prestes a ser decapitado para entrar no ciclo de carbono, ou faz parte dessa ignorância dele. Mas não fala. Vou aplicar pelo menos a música de Chico César, na nova, né? Do fascismo, essa é muito boa. Então eu voto em Jair Bolsonaro, você fica com o ministro do Meio Ambiente, é isso? Vou ficar com o ministro do Meio Ambiente, por conta da aberração. O ministro do Bolsonaro já está. Ele Como é que diz aquele time que não disputa? Tem um nomezinho. Ele já tem um lugar dentro do pódio, né? Com sua majestade o fascista, sua majestade o grosseiro, sua majestade o homofóbico. Já temos 2 votos aí para o ministro, como chama ele? O Salles, Ricardo Salles, é isso, o meio ambiente? Acho que é Ricardo Salles, né? 2 votos para Ricardo Salles, um para o seu Jair, não só pelo vídeo, mas também pelo seu Jair, da guarita lá do condomínio Vivenda da Barra, e você vota. Eu voto totalmente diferente de vocês. Sim. Eu vou votar no Flávio. No Flávio, por causa do AI-5. Claro, Eduardo. Qual é o que está na. O Eduardo é o que está na. Eduardo é deputado federal. Eduardo, embaixador AI-5. Pronto, então é o Flávio mesmo, deputado federal, que eu acho que é uma grande mudança. Eduardo. Agora é o Eduardo. Flávio é o senador. E o outro, o terceiro lá? Aí é o Carluxo. Tá certo. Carluxo Paduzinho. Está me lembrando muito a família de Saddam Hussein, né? Você sabe que Saddam Hussein tinha lá um monte de Rapaz, filhos, o Trump acabou de não sentar Saddam Hussein. Não existe arma de destruição em massa. Quem vai pagar pelo enforcamento de Saddam Hussein? Do embrólio, né? que o Saddam Hussein fazia com seus filhos. Os filhos eram aqui, inclusive. Felipe, Saddam Hussein comparado Você com Bolsonaro, são tudo buenas. No Eduardo Bolsonaro. O do AI-5, que é o AI-5. Lambança dele que ele está. Vamos ali.
Vai A lá. plateia, alguém se pronuncia, vota em quem, defende aí. Francisca vai votar? Não. Atendeu o telefone. Jales. É isso que você está falando. É no Eduardo, no Carlos ou no Bolsonaro? Hã? Ele vai votar no seu Jair. 2 a 2 2. votos para seu Jair, 2 votos para o Mais um do seu Jair. Jair. seu Jair. Professor doutor. Anselmo Castilho. Seu Jair. Seu Jair. Eita, vai dar. Wilson Aragão. O pai puxa os filhos. Seu Jair. Seu Jair. Seu Jair teve Então, 4 seu votos dos nossos convidados Quatro. aqui, mais o meu, são 5 votos contra 2 contra 1 do Eduardo. Do Eduardo. O Salles teve 2 votos. Então, gente, nosso abraço a todos e a todas. Fica com a gente. Nosso canal de resistência aqui de luta. Nosso canal que está comprometido em estabelecer uma relação cada vez mais democrática com você. Então, gente, um abraço grande. Dá o nosso like, dá aquele incentivo e se inscreve no nosso canal. E compartilhe. Compartilhe. Abraço. Lula livre, Marielle vive. Moura livre, Marielle vive.